Um abraço, muito obrigado pela presença, por isso que você está ao vivo aqui na TV Prevê. Obrigado, eu que agradeço, Samuel, e me desculpo aí pelo atraso. A gente começa o dia na hora, mas cada compromisso vai atrasando um pouquinho e eu quero agradecer a você mais uma vez, sempre que venho aqui a Bauru. Vocês têm a gentileza de me convidar e eu tenho o prazer de estar aqui com você. E sempre que venho aqui, é natural, assim como você, e ainda mais hoje que fizemos essa homenagem, nossa escola do Horto SESI. O Horto deixou de ser SESI Horto, é SESI, professor Duda, na verdade, e com todo o merecimento pela história dele na educação, no esporte, pelo carisma, pela forma autêntica e pelo exemplo que ele sempre deu a todos nós. Com um patrono numa escola, Samuel, você sabe melhor do que eu, um patrono numa escola, ele serve como uma referência para os alunos. Então, ele de uma forma, de certa forma, ele fica eternizado lá e ao longo desses anos, dessas próximas décadas, estará lá um exemplo a ser seguido na figura do professor Duda. Os alunos, por mais tecnologia, por mais avanço, por mais transformações que possam ter os tempos, as próximas décadas, sempre o exemplo do ser humano, ele vai superar tudo. Então ele vai sempre estar lá presente, a vida dele é um exemplo a ser seguido pelos nossos alunos. Então fiquei muito feliz, fiquei feliz também que hoje nós apresentamos lá a equipe técnica. Pois é, isso que eu vou dizer, e complementando este momento histórico para essa cidade, para esse jornalista, eu tive o privilégio de ser o primeiro jornalista que falou ao vivo aqui com o Paulo Scaff, reivindicando. Falei, Paulo, já que o SESI apoia tanto o esporte, tantas cidades, que tal você colocar a instituição que você preside no circuito bauruense? E o Paulo Scaff, acho que falou, esse cara deve ser um maluco. E refletiu, ouviu outros apelos depois, nesse sentido, e acaba hoje informando uma parceria que nasceu aqui dentro, gente. E não é para nos vangloriarmos, não. A TV Prevê tem esse escopo. Até porque por aqui passam as principais personalidades da vida pública desse país. E digo mais, viu, Paulo? Já estão agendados praticamente todos os candidatos ao governo de São Paulo e a esta República para, no prazo permitido, conceder entrevista neste canal de televisão que, mercê de Deus, lideramos a audiência com folga nessa cidade e nesta região. Isso é um trabalho profissional e sério desta casa que não tem compromisso a não ser com a verdade. Tem dúvida disso e eu sou testemunho de tudo isso. Da qualidade do jornalismo sério e a preocupação em informar corretamente e com qualidade para as pessoas. Você colocou, nós hoje já avançamos quando vim aqui em dezembro, até conversamos aqui, falamos de transferir aqui o nosso time de vôlei feminino de base e depois construímos uma parceria no time de rendimento, nascendo assim o SESI Bauru Vôlei, no caso do time feminino. Você foi mais além, viu, Paulo? Eu tinha pedido para que você ajudasse a cidade. Eu coloquei uma bola para você chutar para o gol a mais ou menos umas 20 ou 30 jardas. Você falou, não, eu vou colocar essa bola para 10, 11 jardas na marca do pênalti, que eu quero fazer. E o Paulo Scaff veio anunciar aquilo que ele prometeu, que é a construção de um ginásio, uma aspiração, Paulo, que é das mais antigas dessa cidade em ter um ginásio de esportes do porte que vocês estarão possibilitando a corrente esportiva dessa cidade, que é um ginásio que tanto nós esperávamos. Você sabe, eu venho do esporte, eu integrei o esporte de uma equipe extraordinariamente e participei de uma programação muito vista em São Paulo. E agora eu fico muito feliz em saber que você não faz um gol de pênalti, mas faz um gol sem goleiro, porque você entra com bola e tudo. Parabéns. Obrigado. Eu fico muito feliz, Bauru merece, Bauru tem essa cultura do esporte, no vôlei, no basquete, enfim. E hoje, mais do que até anunciar, em relação ao vôlei feminino, nós apresentamos já a equipe técnica, inclusive o Anderson, conhecido que já tinha uma história conosco, anterior, desde 2009, ele será o técnico do time.
E apresentamos hoje o time de base que nós tínhamos em Santo André, já foi transferido para cá e estavam presentes num evento lá no SESI hoje, pela manhã, 37 atletas, das 45, 37 já estavam lá. Então, é mais do que anúncios, é coisa concreta já. Aquilo que nós falamos já está acontecendo, tanto a transferência do time de base, como também já a equipe técnica e o time oficial, o time de rendimento, vai ser apresentado até o final do semestre, até final de junho. Quando também, no caso do ginásio de 5 mil pessoas, nós hoje apresentamos um projeto preliminar e até o final de junho vamos ter o projeto detalhado, todos os projetos detalhados. Então o cronograma do ginásio seria os projetos detalhados até final de junho. No início do segundo semestre soltamos o edital para fazermos a concorrência e tão logo, vamos dizer, 3 meses aí desse processo, iniciando obras ainda nesse segundo semestre, com um prazo de 12 meses para terminar. Então eu espero, no final do próximo ano, a gente está com um ginásio de 5 mil pessoas pronto aí, servindo a Bauru. Também, a partir do segundo semestre, já estamos com o casamento concluído, nascendo assim o SESI Bauru Vôlei, com o time feminino. E o nosso time de base aqui, eu espero que nesse time oficial, esse time de rendimento, nós tenhamos pelo menos 50% das jogadoras que são oriundas da base. E, enfim, então, chegando no futuro até um time 100% da base. Então é isso, são coisas boas, além de, lógico, o prazer que a gente teve hoje de poder a indústria manifestar essa homenagem ao professor Duda, que tanto merece, estava lá a família dele, enfim, eu fiquei muito feliz com tudo isso. O Paulo Scaff é muito querido na sua atividade industrial, até porque preside talvez a principal organização que é ligada à própria indústria, ao setor de indústria e o setor de formação profissional, educacional, que são as escolas do SESI, que ele preside e que agora consolida, através do esporte, essa maciça, uma presença antiga, tradicional aqui na cidade, que tem o professor Clóvis, já teve tanta gente boa. Eu tenho um carinho muito grande pelo SESI, até porque tive lá uma prima da minha avó, um primo da minha avó que teve muitos anos lá, que é o Gijo Castellani. O Gijo. Então, Gijo falar em SESI... Tá firmão, Gijo, tá firmão. Tá firmão. O Gijo foi deputado, de Rio Claro, foi deputado há muitos anos. Então, Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui a Bauru, você sabe que você hoje é muito querido aqui na cidade. Muito obrigado. Fico você feliz tem, com isso. Por tudo aquilo que você representa no concerto nacional, mas acima de tudo, você conseguiu fazer este entrosamento com a cidade de tal ponto que Bauru haverá de reconhecer sempre o seu desprendimento para com as coisas da cidade e certamente não lhe faltará em nenhum momento. Eu fico muito feliz em ser portador desta palavra, talvez como um dos jornalistas mais antigos que atua aqui em Bauru e que na televisão, felizmente, nós desfrutamos desse privilégio. E é por isso que eu rendo a você com tanto carinho essas homenagens que a cidade lhe presta por aquilo que você representa e por aquilo que você está fazendo por ela. Parabéns. Muito obrigado, viu, Samuel? Muito obrigado de coração. E também, eu me lembrei agora, o nosso time de robótica aqui de Bauru, que hoje lá nós aprovamos, eles vão para o campeonato internacional. Eles Beleza. Foram selecionados, salvo engano, em 7º lugar, porque eram 10 em 81 grupos, 81 times que competiram. O SESI, nos primeiros 10 colocados, o SESI ficou com 7 posições. O SESI de São Paulo ficou com 7 posições nas 10 primeiras de um campeonato que envolvendo todo o Brasil, 17 estados e 81 equipes. E nós ficamos com 7 das 10 primeiras colocações. Ficamos com o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, o 7º e o 9º. Salvo engano, Bauru ficou em 7º lugar e estará indo para o campeonato internacional no próximo mês de maio. Então, tem muita notícia boa aí, tudo ligado a coisa... Paulo, claro que... Campeonato de robótica. Essas coisas são extremamente importantes para a cidade, mas hoje o país vive um dia atípico na sua história. Em 2018 anos,
neste mundo que vivemos, pelo menos aí alguns séculos convivendo com a política deste país. Eu acho que hoje é um dia diferenciado em todos os aspectos para a história desse país, com a prisão do ex-presidente Lula, que inaugura uma fase, eu acho até que negra, da história política desse país. Qual o seu ponto de vista sobre todo este momento dramático que nós estamos vivendo no dia de hoje? Você sabe, Samuel, o que a gente observa são muitos movimentos a favor, Lula, contra o Lula, tem uma maioria do povo de São Paulo, do Brasil, vamos dizer, quase que festejando essa decisão, essa prisão. Eu preferiria dizer que é um dia triste. Triste. É um dia triste porque quando você tem um ex-presidente da República, eu não quero saber a pessoa quem é. Se é Lula, se é Pedro, se é João, um ex-presidente da República, que foi eleito pelo povo brasileiro, sendo preso, é alguma coisa triste para a política brasileira. Então, eu sinceramente, eu não vejo assim grandes motivos de comemoração, nem a favor, nem contra. E por outro lado também, vejo que é momento de se virar esta página, olhar para frente. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa trabalho, empreendedorismo, precisa investir na educação de qualidade, precisa investir nas pessoas. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial no mundo, a era da inteligência artificial. O que vai dar oportunidade às novas gerações é conhecimento. Imagine uma criança que entra hoje na escola, no primeiro ano do ensino fundamental, com 6 anos de idade. Ele vai fazer os 9 anos fundamental, os 3 anos de ensino médio, são 12 anos. Hoje se desconhece 70%, 80% das profissões que existirão daqui a 12 anos. Ou seja, entra hoje no primeiro ano fundamental sem saber exatamente quais serão as novas profissões quando estiver terminando o ensino básico, ou seja, o ensino médio. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser fundamental essa educação básica de qualidade para que esta criança, esse jovem amanhã de 18 anos, esteja preparado com o seu conhecimento básico, com o seu ensino fundamental, o ensino médio, o seu alicerce para o prédio de conhecimento. Porque ele tendo um alicerce forte, depois vai pondo os andares do conhecimento e vai estar pronto para as transformações que o mundo vai sofrer nesses próximos anos. Eu não quero entrar no detalhe da situação de hoje, Paulo, mas eu queria que você dissesse quais os reflexos de tudo que está acontecendo hoje para o futuro desse país, para o futuro da indústria, para o futuro da política. Nós temos eleição este ano. Vamos escolher governador, vamos escolher senadores, vamos escolher deputados federais, deputados estaduais e certamente nós temos reflexos no imaginário do povo com o que pode acontecer, uns contra e inclusive os a favor. Eu espero que não hajam grandes reflexos, porque o Brasil é muito maior que qualquer cidadão brasileiro, por mais importante que ele tenha sido ou que ele seja. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, um país que ocupa metade da América do Sul, um país de 8 mil quilômetros de litoral, um país de 16 mil quilômetros de fronteira seca, um país cheio de competência, cheio de talento, um povo solidário, maravilhoso, um país de paisagens, de riquezas naturais, enfim. Então, o Brasil é muito maior que qualquer brasileiro. E por essa razão, o que eu espero é que aquele que errou, ele é julgado, é lógico, o direito individual de todo mundo tem que ser respeitado. Todo mundo tem que ser respeitado e caso hajam provas, tenha o direito do julgamento, o direito de defesa e se tiver uma condenação, tem que pagar pelos erros que cometeu. Decisão judicial não se discute, não é? Mas eu vejo que o Brasil é maior que tudo isso. Então nós temos, por isso que eu digo, temos que virar a página desse episódio, olharmos para frente e buscarmos as oportunidades para os brasileiros. O que fica como grande experiência, a meu ver, do que você falou, é lembrar que nós estamos no ano de eleições gerais. Então, quando alguém fala, política é tudo ladrão, eu não quero saber, eu não vou votar, esse é um mal brasileiro. Porque você, quando tem um problema na vida, você tem que enfrentar e resolvê-lo. Não é dando as costas para o problema que está resolvido o problema. Pelo contrário, quando você deixa de lado ou dá as costas, o problema tende a aumentar.
Então, o que nós precisamos, nós somos democratas. Em democracia tem política, e política é praticada por políticos. Quem também entra na política com esse papo, eu não sou político e tal, é um enganador de largada, porque ele é político sim, se ele está afiliado a um partido político, se ele é um pré-candidato, ele é político. E não há nem demérito ser político. A política é uma das artes mais bonitas que tem para servir as pessoas. O Papa Francisco, em 2013, num pronunciamento dele, ele dizia e chamava os cristãos à política, que é a forma maior de caridade, é através da política. E são palavras do Papa Francisco. Então, na realidade, nós estamos assim, com toda a razão, aborrecidos, com tantos escândalos e tal, mas nós temos que olhar para frente. O momento é agora. Este ano, nas eleições gerais, vamos ter atenção, vamos analisar bem, vamos ver a história de cada um, vamos ver o que as pessoas, aqueles que se apresentarem como candidatos, o que fizeram até hoje na sua vida. Mostraram seriedade, mostraram realização, mostraram coragem, enfim, quem fez coisa boa a vida toda, você pode projetar que vai fazer coisa boa. E quem fez coisa ruim a vida inteira, pode até, algumas exceções, se recuperarem, mas normalmente é muito difícil, tende a fazer coisa ruim. Então é muito importante as escolhas conscientes, escolherem bons deputados estaduais que vão representar o povo de São Paulo na Assembleia Legislativa, bons deputados federais que vão representar o povo de São Paulo na Câmara dos Deputados, senadores que vão representar o Estado de São Paulo no Senado Federal, governador, presidente da República, enfim, tem que ter consciência. E esse negócio das costas não resolve o problema, não. Que boa notícia seria se nós tivéssemos, assim, 100% de comparecimento, nenhum voto em branco, nenhum voto nulo, nenhum indeciso, 100% de comparecimento. Isso vai significar que a população se envolveu, assumiu a responsabilidade para escolher pessoas corretas, certas, para tocarem a representação parlamentar, o poder executivo, enfim. Nós não podemos entregar os pontos, não. E principalmente nesse momento que o Brasil precisa sair desta situação, dessa crise econômica que está melhorando, esse ano vai crescer 3%, está caindo o desemprego, ainda é muito grande, ainda estamos com um grande problema, mas as coisas estão melhorando. Mas para debelarmos essa crise econômica, voltar a um crescimento com ritmo bom, gerar empregos, empreendedorismo, oportunidade das pessoas, ao mesmo tempo debelarmos a crise política e enxergar o futuro, porque além de nós resolvermos os nossos problemas domésticos intramuros, nós temos que nos adaptar à quarta revolução industrial. O mundo está passando, nós temos que preparar nossas crianças, nossos jovens, as futuras gerações para uma era de inteligência artificial, para uma era que os costumes das famílias vão mudar, das pessoas vão mudar, das empresas vão mudar. Então nós temos uma lição de casa muito forte e será muito importante. Inclusive o Estado vai precisar se modernizar. Chega de Estado pesado, enferrujado, corrupto, incompetente, que faz serviços de péssima qualidade. Nós precisamos de um Estado ágil, enxuto, que gaste, tenha custo-benefício e dê retorno às pessoas. Paulo, na última eleição municipal, os reflexos de todas as campanhas eleitorais e até por conta deste histórico de corrupção da classe política, inclusive, nós tivemos uma renovação muito grande à frente dos executivos dos municípios. Você acredita que o novo vai ser o diferente nesta eleição? Aqueles que não têm um passado político e que vão se apresentar nessas próximas eleições, isto é um fator que deve preponderar para que o eleitor possa decidir? Samuel, você sabe, eu sou pré-candidato a governador de São Paulo. Como a minha atuação durante a vida foi empresarial e presido há 13 anos as maiores entidades do mundo, a Fiesp, o SESI, o SENAI, SEBRAE, CIESP, juntas, elas são maiores que muitos governos da região norte, nordeste, e eu não conheço nenhuma organização empresarial, de representação empresarial, em nenhuma parte do mundo que tenha esse tamanho. Seria até cômodo para mim, e seria conveniente para mim falar, não, é o novo, aqueles que já nunca tiveram um mandato, porque eu me enquadraria entre que nunca foi nenhum cargo político, né? Não enquadro para um cargo político. Fui candidato a governador em 2014, só tenho a agradecer, tive quase 5 milhões de votos, fui o mais votado do meu partido do Brasil, o segundo mais votado de São Paulo, mas não fui eleito.
Então só tenho a agradecer. Mas o que importa não é o novo que não teve cargo político. O que importa, seja o novo, ou seja, aqueles que já têm um cargo político, nós conhecemos o passado desses. Porque alguém que já tem um mandato, tem um cargo político e tem um passado honrado, ele não tem motivo nenhum de ser penalizado. Então, a renovação é renovação de visões, de ideia, e aquele que é idôneo e que mostrou serviço, olha, já foi até comprovado. Também não deve ser descartado. Eu creio assim, nós não podemos generalizar, entende? Não é porque você tem em alguma profissão alguns malandros, porque quando você tem numa profissão, seja médico, engenheiro, advogado, profissional liberal, jornalista, enfim, qualquer profissão, alguém que mostre que faz coisas erradas, que seja um criminoso, ele não é o médico, ele é um criminoso, tá certo? É diferente. E aqui é a mesma coisa. O político, ele não é... O político é ladrão. Não, não é assim. O cara que é ladrão, ele não é político, ele não é advogado, ele é ladrão, é diferente. Então o que nós temos que fazer realmente é resgatar essa questão, vamos dizer, da imagem política e temos que dar confiança para aqueles que mereçam, sejam pessoas que já estejam na política ou aqueles que entram na política. Porque também é o seguinte, você também pode ter alguém que entra na política e não presta. Aí não é por causa disso, entrei hoje, não sou político, pronto, então esse cara é bom. Precisa ver o passado de cada um. Aquele que mostrou que merece crédito, vamos dar crédito para ele. Aquele que mostrou que não merece crédito, é melhor não dar. Não importa se ele está ou não na política. O Paulo Scaff está dizendo uma coisa que ele não disse na última vez. Eu até tentei arrancar isso, exatamente o que ele está falando agora, que ele é pré-candidato, e ele não me contou. Não sei se era longe demais. Estava em dezembro, 1º de dezembro. 1º de dezembro não era pré-candidato ainda. Ou agora, como está próximo, ele está se revelando. Paulo, mas você está num partido que eu não sei como é que vai ser o posicionamento, até porque nós temos aí eleição majoritária para a presidência da República. Como é que vai ser essa conjugação política dentro do seu partido? Você sabe, Samuel, essas coisas estão um pouco cedo. Por quê? As convenções partidárias, nesse momento, eu não comentei com você, porque a última vez que eu vim a Bauru foi 1º de dezembro. Vai fazer quase 4 meses, e lá em 1º de dezembro eu não era pré-candidato. Nesse momento, sim, eu sou pré-candidato com muita honra a governador de São Paulo, e até tenho que agradecer, porque as pesquisas que saem das principais regiões de São Paulo, eu lidero todas elas, eu só tenho a agradecer esse reconhecimento do povo de São Paulo. Mas está muito cedo, as convenções partidárias vão ser na segunda quinzena de julho, início de agosto. E o registro de candidaturas é 15 de agosto. Então, até 15 de agosto não existe candidato a nada, existem pré-candidatos. Pré-candidato a governador, pré-candidato a presidente da República, pré-candidato a deputado, pré-candidato a senador, é assim. O cenário nacional é bastante indefinido. Com essa situação, por exemplo, do PT, ainda não está definido quem será o candidato do PT, como vão ficar esses votos do PT, quanto vai ter o PT. Por outro lado, você tem o Bolsonaro, por outro lado, que está forte. Você tem candidatos do meio que ainda, então, são muitos, né? Tem uns 5, 6 candidatos disputando esse espaço do centro. Enfim, então eu diria assim, que nós precisamos dar um pouco mais de tempo para definir um pouco esse cenário nacional. E dentre essa definição, sim, inclui o MDB. E aqui em São Paulo, de certa forma, também. Certamente, todas as vezes, o que é muito bom para o eleitor, tem 7, 8 candidaturas, mas sempre tem 2 ou 3 que são mais fortes, assim, mais competitivas, não é isso? Então, nós vamos ter, creio eu, da mesma forma, esse cenário, né? Então, é isso, temos que aguardar um pouquinho. Aliás, hoje é um dia muito importante, porque é o dia que aqueles ministros, governador, prefeitos vão estar saindo dos cargos, vão estar renunciando. Mão aí. Então, mas a partir de amanhã, dependendo dessas renúncias de hoje, já se tem alguns passos a mais em clarear o cenário, porque aí você já sabe, aquele que saiu mesmo vai ser candidato, ou já é pré-candidato, ou o outro que desistiu. Por exemplo, o Kassab, eu li uma matéria hoje que parece que ele vai ficar no Ministério. E parece até que o Aloysio também não saiu. O Aloysio também. Então, se o Aloysio saísse, ele seria um candidato a senador. Se ele não sair, ele ficar no Ministério, então ele não vai ser. Enfim, então, hoje é um dia importante para clarear um pouquinho. Fico até surpreso, porque eu estive em Brasília semana passada e acabei estando lá com o Kassab.
E acabei ficando bastante tempo com ele. E ele me disse: Samuel, sou candidato a vice-governador na chapa do Dória. Pronto, tá aí. E agora, e hoje... E uma semana, como já dizia o Ulisses Guimarães, na política nuvem ela anda. De manhã uma coisa, à tarde é outra, né? É isso aí. Então, nós vamos esperar até o final do dia de hoje, eu diria assim, a partir de amanhã, segunda-feira, bom, então aí se tem uma nova visão da coisa. E aí nós temos que dar um tempinho durante o mês de abril, maio. Viu, Paulo? O que é certo são aqueles candidatos que já têm agenda marcada aqui na TV Prevê e que certamente colocarão os seus nomes aqui. O Dória, por exemplo, está renunciando à prefeitura, já está com gravação aqui marcada. O Luiz Marinho, do PT, em que pese todos esses acontecimentos. E para acertar que no dia 17 ele vai estar aqui em Bauru, já tem entrevista marcada para estar aqui. E outros que já também manifestaram desejo de participar da programação. Você citou dois possíveis pré-candidatos. Hoje possíveis futuros candidatos e atuais pré-candidatos. E o Márcio França, que fica e que deve ser candidato, que inclusive sua assessoria já está mantendo contato conosco, até porque ele deve vir aqui. Então você citou aí os três pré-candidatos. Então hoje... Seus eventuais adversários. No cenário estadual, quer dizer, do MDB, eu sou pré-candidato ao governo, e você citou o nome de 3 dos outros partidos que devem ser futuros candidatos. Tudo indica agora, lógico, que nós estamos em abril. Até 15 de agosto é um tempo. Então, muitos desses que hoje se apresentam como pré-candidatos podem se materializar, se concretizar como candidatos, e pode alguma coisa mudar. E o mesmo é no cenário nacional. Por isso está um pouco cedo para ter assim com mais certeza como é que essa coisa fica. Mas é isso é democracia. Aos poucos, não é uma matemática exata. 1 e 1 é 2, não é bem assim. Então depende das coisas, das circunstâncias. Bom, Paulo, então faça um avant-première aí, você que já foi candidato ao governo de São Paulo, e você vive São Paulo, você respira São Paulo. Eu queria que você dissesse aí para o telespectador o que é que você, no seu entendimento, você acha prioritário para São Paulo. Você acha que, eventualmente, o futuro governante do território paulista deve esforçar-se para poder contemplar o povo de São Paulo? Se eu falar aqui que nós temos como prioridade a questão da educação, saúde e segurança, eu não estaria falando nenhuma novidade. E vai falar assim, de certa forma, todas as eleições, os candidatos falam isso. É um clichê único, né? A única diferença é que quem conhece o meu estilo, minha vida e me acompanha, sabe que quando eu falo alguma coisa que eu vou pôr como prioridade e vou perseguir, eu persigo e resolvo. É assim a minha característica. Então, o que tem de diferença, não adianta todos pré-candidatos falar, não, vamos melhorar a segurança, melhorar a saúde, melhorar a educação e tal. Eu quero dizer o seguinte a todos que estão acompanhando. A minha meta é fazer as escolas do Estado terem a qualidade do SESI, que eu tive a oportunidade de promover uma revolução ao longo desses anos que eu presido o SESI. O SESI e o Senai são referências internacionais e com escolas de primeiro mundo, enfim. Então, espero, e que o que eu quero é transformar as escolas no Estado em verdadeiros SESI, por realmente escolas em que os professores sejam respeitados, que os alunos aprendam, que tenham oportunidade na vida, principalmente nesse momento, Samuel, como eu dizia há pouco, da 4ª Revolução Industrial, que o conhecimento, se a educação sempre foi importante, hoje é indispensável, é o que vai garantir o futuro das próximas gerações. Caso contrário, não tem jeito. Imagine só, dentro da nova realidade, com inteligência artificial, realidade virtual, com esse novo mundo que nós estamos vivendo, com transformações numa velocidade tremenda, quem não tiver base de conhecimento, ele não vai ter oportunidade no futuro. Nós vamos comprometer uma geração. Depois, a segurança. A gente cansa de falar, né? De ouvir índices que melhorou a segurança. Ninguém tem sensação de segurança em nenhum local. Aqui em Bauru, nessa região, em São Paulo, na região de Campinas, na região da Baixada Santista, na região do Vale do Paraíba, na realidade ninguém tem sensação de segurança. Segurança verdadeira. Tem que haver um trabalho real de enfrentamento e mudança. Não é? Enfrentamento, porque o crime organizado está em toda parte. Crack está em toda parte.
E precisa ter inteligência das polícias, precisa ter investigação, precisa usar hoje dos recursos tecnológicos. Nós precisamos ter uma união, harmonia entre as nossas polícias. Precisa ter tudo aquilo, um combate à corrupção. Uma minoria de maus policiais pode atrapalhar o trabalho de uma maioria de instituições seríssimas, instituições que merecem todo o nosso respeito, que é a nossa Polícia Militar de São Paulo, nossa Polícia Civil de São Paulo, a nossa Polícia Técnica e Científica. Então nós precisamos fazer com que se transforme essas coisas. Aí alguém vira e fala, mas tem coisa, eu já ouvi muito, governador de São Paulo falar, tem coisa que depende de lei federal, não é conosco. É sim, o governador de São Paulo tem que ser a maior liderança política do país. Eu não era governador de São Paulo, e como presidente de uma entidade, eu fiz a campanha nacional contra a recriação do imposto do cheque, que foi a única derrota do governo Lula, que perdeu, eles queriam recriar o imposto do cheque, fiz uma campanha nacional, e foi a única derrota que o governo Lula teve no Congresso Nacional. Então, como governador de São Paulo, você tem que ter uma liderança nas suas bancadas de São Paulo e de outros estados, para quando precisar uma lei federal que beneficie o seu estado, você ter força para fazer que seja aprovada essa lei federal. Até porque se beneficia o seu estado, beneficia outros estados também. Então você tem que ter esse relacionamento. Enfim, e a saúde? A saúde você tem hospitais para cá, AMES para lá e tudo, mas tem gente que espera meses, muitas vezes anos, para fazer um exame. Por quê? Tem em algum local. Um hospital tem equipamento, mas não tem o médico ou o operador do equipamento. No outro está o equipamento precisando de manutenção. No outro tem falta material. No outro falta médico. Tem que organizar essa coisa toda. É pura gestão. E depois de fazer uma boa gestão, ter seriedade em tudo, se precisar mais dinheiro é outra história. Aí põe mais dinheiro. Mas primeiro tem que organizar. Ter a garantia que não tem desperdício, que não tem roubalheira, que não tem nada disso. Enfim. E nós temos também a questão da infraestrutura, que é muito importante. O Estado de São Paulo tinha que estar interligado com ferrovias, com trilhos para tudo que é lado, os aeroportos funcionando, com slots, enfim. É um grande desafio. E quer saber, Samuel, é por causa disso que eu me animo. Todo mundo me pergunta, Scaff, você não precisa disso. Para que você está na política? Entende? E eu faço essa pergunta para mim mesmo, por que eu estou na política? Aí eu vejo tantas coisas a serem feitas, e sabe quem quer desafio? Quem pratica esporte sabe disso. Toda vez que é um desafio maior. Enfim, então sempre busca uma nova meta, nunca sossega, né? Então é um pouco pelas dificuldades exatamente que me animam. Né? Scaff, claro que o governante, e se você realmente for efetivado como candidato, todo o candidato, através do seu partido, busca apoios, coligações, mas esta cidade, o Paulo, ela está órfã de ter há muito tempo um deputado federal. Há muito tempo, há uns 15 anos, quase 20 anos, nós não temos um deputado federal. Ou seja, que represente um cidadão aqui desta cidade ou desta região, que represente a cidade no parlamento lá em Brasília. E você sabe que lá é a fonte de grandes recursos, onde o deputado... Você já tem conversado nos municípios onde você anda com eventuais candidatos, gente que pode, inclusive, dar este suporte político com candidaturas locais à sua eventual candidatura, você que é pré-candidato? Sem dúvida, e é muito importante para Bauru, que tem um grande colégio eleitoral. Bauru deve ter uns 250 mil eleitores. 250 mil eleitores. A cidade de Bauru. Você tem a população de Pelo Bauru. menos o dobro na micro-região. 400 mil. 400 mil habitantes. 400 mil habitantes, 70%, 250 mil eleitores. Tranquilamente pode eleger mais do que um deputado federal e ainda um deputado estadual ou mais do que um deputado estadual. E é muito importante mesmo que a cidade e as regiões tenham seus representantes. E é fundamental que isso... Você já está conversando, alinhavando nomes para este suporte? Aqui um pré-candidato, possivelmente é deputado estadual, o Rodrigo, que está nos acompanhando até no trabalho do basquete. Não sei se o Rodrigo está aqui conosco no estúdio. Não está. Ele nos acompanha no basquete e estimula muito, tem uma preocupação muito grande com o esporte, com a educação. Estamos juntos no SESI agora, né?
Eu não sei qual o nome que ele vai, perdão, no vôlei, não no basquete. Eu estou com basquete, estamos conversando sobre basquete, estou com basquete na cabeça. Isso porque o SESI, através do Paulo, claro, hoje tem uma equipe muito competitiva e que pode ser até que seja adversário de Bauru nos jogos aí, nas semifinais do Campeonato Brasileiro da NBB, que é o time lá de Franca, que pode ser adversário caso Bauru elimine o time do Vasco da Gama. Mas, Paulo, eu queria que você dissesse ainda... O Rodrigo não está aqui não, né? Você hoje esteve também vindo aqui para apoiar uma iniciativa do SEBRAE que também tem um vínculo com o próprio Sistema S e com a própria Fiesp, que é a entidade que você preside. O que é que realmente... quais foram essas atividades que marcaram hoje a sua vinda, além desta homenagem e deste presente que você deu para Bauru? Na verdade, eu vou inaugurar hoje em Bauru o SEBRAE aqui, número 196. 196. E vou inaugurar em Pederneira o número 197. SEBRAE aqui são como postos do SEBRAE, né? E, enfim, para que o SEBRAE esteja presente na maior parte das regiões de São Paulo. Uma coisa, quando alguém quer montar o seu próprio negócio, ele não quer numa tela de computador fazer consultas. Ele quer olho no olho, ele quer perguntar 10 vezes a mesma coisa. Por isso que a importância do SEBRAE estar presente nas cidades. Além dos 33 escritórios nossos, então nós vamos estar inaugurando aqui na região, já temos Agudos, Bariri, Barra Bonita, Jaú, Lençóis Paulista, Pirajuí, Promissão e Dois Córregos, já inaugurados de SEBRAE aqui. E vamos inaugurar hoje Bauru, Pederneiras, e, enfim, com isso serão 11 escritórios aqui na região do SEBRAE, postos do SEBRAE, para atender as pessoas que querem montar o seu próprio negócio ou melhorar o seu negócio, enfim, né? Aí o Rodrigo aí, ó. Chegou o Rodrigão aí. Você permite aí o Rodrigo dar uma cumprimentada nele? Aqui o Rodrigo Paulo Scaff, o Rodrigo Mandalite. O Samuel estava falando aqui que as cidades, como uma cidade que nem Bauru, tem que ter seus pré-candidatos, a deputância estadual, federal, enfim. E eu estava dizendo a ele que você é um pré-candidato. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Filho de Bauru, baruense, apoia o esporte, apoia o vôlei, enfim, né? Empresário, apoia o emprego. Gerando emprego de mais de 2.000 pessoas aqui em Bauru. Então, hoje eu vou trazer o Rodrigo aqui para ele vai falar com mais calma, até porque o pai dele já esteve sentado nessa cadeira aqui, viu, Paulo? Durante muitos e muitos anos, fazendo um programa de direito como uma autoridade no direito, sendo um dos principais formadores da profissão nesta cidade. O querido, saudoso Mandalite conduziu este programa aqui durante muitos anos aqui na TV Prevê. E eu me orgulho de ter sido Você não me contou o responsável por esse convite. Mas, Rodrigo, boa sorte para você. Obrigado. E nós vamos, claro que você vai conversar. Boa sorte, Rodrigo. Você vai usar Mandalite ou vai usar Rodrigo, hein? Eu vou usar Mandalite. Mandalite? Então tem que falar de Mandalite, não de Rodrigo, hein? Para não confundir com outros Rodrigos, né? É verdade. E é um apaixonado também pelo Noroeste, viu? Ele e o irmão dele, não sei qual dos dois, brigam mais. Não é só o vôlei, não. Não é só o vôlei, não. Brigam muito pelo Noroeste. Mas, Paulo, para encerrar, então, esta nossa conversa, eu queria que você dissesse, neste momento em que você faz esta visita, você traz aqui, tem sido objeto de inúmeras campanhas do Fiesp, do Ciesp, enfim, de entidades ligadas à entidade que você preside, que fala desses juros absurdos que são aplicados neste país e que foi uma das bandeiras levantadas pela Fiesp. Eu queria que você falasse, então, sobre este símbolo que está aí do seu lado e que você teve o privilégio de acompanhar e encampar esta iniciativa daquilo que
o brasileiro não aguenta mais, que é o juro tão alto que se paga neste país. Samuel, você falou bem aí. Na verdade, nós em 2015, nós lançamos uma campanha contra aumento de impostos. A figura era o pato. Esse pato colheu, em 2015, colheu 1.200.000 assinaturas e ele virou uma celebridade, o pato. Hoje está no Museu de Londres como símbolo de um dos grandes movimentos populares reconhecido por eles. Até tomei um susto. Um dia me passaram a notícia, pensei que era uma piada, até pensei que estavam brincando comigo. Quando eu fui ver, está lá o pato no Museu de Londres como um símbolo de principais movimentos que tiveram no mundo nesses últimos anos. Bom, e o pato, ele continua de prontidão, ou seja, se governos ameaçarem aumentar impostos, o pato sai na rua, como saiu inúmeras vezes, e evitou inúmeras vezes aumento de impostos. Mas além dos impostos, nós temos um problema sério, que são os juros. Imagine só, Samuel, se alguém pegasse R$100 há 10 anos, vamos dizer, um cidadão pegou R$100 há 10 anos atrás, e aplicou na poupança, hoje tem R$198. Mas se no mesmo dia um outro cidadão usou seu cheque especial, seu cartão de crédito no valor de R$100, ele está devendo hoje R$4.394.000. Imagine só, quem pôs R$100 na poupança, virou quase 200. Mas quem ficou devendo no cartão de crédito ou cheque especial, está devendo quase 4.400.000. É um absurdo. Inflação de 3% e taxa de 330% ao ano. Tanto é que os 5 maiores bancos brasileiros tiveram um resultado ano passado, tiveram um lucro o ano passado, maior do que as 260 empresas brasileiras de capital aberto. Isso não pode. Tem uma coisa errada. Não pode. Então nasceu uma nova campanha que é o sapo. Chega de engolir sapo. O sapo aqui já nasceu poderoso, porque essa campanha começou há poucos dias atrás e hoje medidas já tiveram contra aumento de juros pelo Banco Central, já tivemos uma série de movimentos de associações, de entidades, editoriais de jornais, combatendo essa questão do aumento do spread bancário. O spread bancário é aquela diferença entre os juros que o banco paga, que é a Selic, que caiu bastante, era 14,25 há ano e meio atrás, ou 2 anos, hoje está em 6,5. Ainda é alta, porque os juros básicos no mundo hoje é perto de zero. A inflação é 3%, 6,5% dá uns juros reais e mais que 3%. Mas o problema maior não é isso. O problema maior é aquela taxa que o banco põe em cima daquilo que custa para ele. Então ele paga 6,5% ao ano, mas ele empresta a 330% ao ano, no caso do cheque especial, cartão de crédito, e a média do custo do dinheiro no Brasil, pessoas físicas, pessoas jurídicas, é muitas vezes maior do que o valor que é cobrado, a taxa que é cobrada no mundo. Então, isso precisa mudar. E é por isso que nasceu aqui o nosso sapo, e o sapo vai fazer um trabalho, e já começou, muito forte. O objetivo dessas campanhas é trazer a sociedade para o problema. E quando a sociedade se organiza e contesta algum tema de forma organizada, sem dúvida nenhuma, a força é muito grande e muda a realidade. Como é o caso que aconteceu com o pato nos impostos, e o sapo vai ser o símbolo da indignação da sociedade em relação aos altos juros brasileiros. Nós temos algumas perguntas, Paulo, eu não vou fazê-las até pela adiantada hora e até porque nós hoje mudamos o horário, o esquema. Nós que temos tido aí muitas e muitas perguntas, estão chegando bastante perguntas. Mas sem citar pessoas, eu quero em linhas gerais, estão perguntando aí, entre outras perguntas para você, sobre se como governador de São Paulo é possível fazer com que a burocracia e a máquina estatal seja diminuída. Não tem alternativa, tem que ser diminuída, encolhida, agilizada, tem que ser. Nós estamos vivendo uma nova era no mundo, nós estamos vivendo um mundo, olha, nos próximos 10 anos nós vamos ter transformações que vão equivaler a séculos passados, ou seja, aquilo que precisou 100 anos ou 200 para acontecer, vai acontecer em 10 anos. Então não há mais espaço, sabe, de um governo analógico quando a sociedade está digital. Nós temos que fazer o governo também entrar na era digital, ser digital.
Não tem jeito de ser diferente. Tem que ser feito. E quando tem que ser feito, você encontra caminhos. Meu pai dizia, a necessidade é a mãe das invenções. Então, quando você precisa, você faz acontecer de qualquer forma. E é isso que eu farei se tiver essa oportunidade. Então, perguntando também se você vai ser um governante voltado para energias alternativas. Também não tem jeito, essa é uma realidade do mundo. As energias alternativas é uma realidade do mundo. Seja energia eólica, solar, o mundo está se transformando. A energia ela vai ter tantas alternativas, ela vai baratear tanto no futuro, que nós não vamos ter problema de água. Porque você vai tirar, com energia barata, você tira o sal da água do mar e tem água em abundância. Então, no futuro, energia, graças às alternativas e graças, vamos dizer, à tecnologia e essas inovações todas, a energia será barata. E com a energia barata você vai ter água. Entende? Então, o problema mesmo que nós vamos ter é que dá educação para que as pessoas possam se adaptar às novas profissões, aos novos setores, aquilo que vai aparecer no futuro. Então, eu estou juntando algumas perguntas e tem gente, inclusive, que está perguntando, que já que tem gente do PT sendo presa, se também parece que agora a coisa também atinge o PSDB. Paulo Preto foi preso, esperam a prisão do Aécio Neves. Eu acho que prisão, quem cometeu o delito, independente de partido, de A, B, C, D, eu não sei o que você pensa sobre isso. Não, eu penso, a lei é para todos e da mesma forma. Quem agora sempre respeitando o direito individual. Todo cidadão, ele é inocente até que prove o contrário. Não é também condenar todo mundo porque alguém faz um comentário, muitas vezes quem faz um comentário não tem credibilidade nenhuma. Agora, uma vez comprovado que a pessoa cometeu um erro, tendo o direito da defesa, do julgamento, enfim, e julgado e condenado, não importa partido, não importa nada, não importa cargo, todos são iguais perante a lei, não tem a menor dúvida. Bom, Paulo, eu quero, nesse encerramento de programa, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, mais uma vez cumprimentá-lo, a par de agradecer em nome, mais uma vez, dos familiares do professor Duda, pela homenagem que foi feita lá. Eu sei que contou com o apoio do Clóvis e de tanta gente, e que mais uma vez eu quero enaltecer esta parceria que o SESI faz com o voleibol de Bauru. Eu já me sinto duplamente orgulhoso, porque tudo isso nasceu aqui, nesta programação. Há alguns, eu não sei se anos, meses, mas nasceu aqui. E eu fico feliz, e até porque você está associado a gente boa do vôlei, gente de muita competência, sincera e honesta, que merece toda a credibilidade que você está emparcerando com o SESI para um futuro grandioso, cada vez maior, do esporte bauruense. E quero convidá-lo a voltar aqui antes, até que a legislação permita, para que você possa sempre conversar com o telespectador de toda a região centro-oeste e daqueles milhares e milhares, e hoje, felizmente, são muitos, de internautas e telespectadores que nos contemplam com sua audiência na nossa programação. Muito obrigado pelo privilégio de tê-lo ao vivo, e você sabe o carinho pessoal que eu tenho por você e a admiração que eu tenho como um empresário e como um homem de negócio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Samuel, e o mesmo carinho você sabe que eu tenho por você, e o privilégio é meu de poder participar aqui, e todas as vezes que você me der essa oportunidade de me convidar, eu só tenho a agradecer e estarei aqui com o maior prazer. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Hoje foi num horário um tanto diferente, mas nas repetições os horários são normais e você é o convidado para que esteja conosco nos horários alternativos da nossa programação na semana que vem. E olha, tem muita gente agendada e boa, de qualidade e com entrevistas espetaculares que você vai assistir aqui na TV Prevê. Muitas novidades. E você é o meu convidado, o convidado da TV Prevê. Um abraço a todos e um final de semana muito grandioso no seio dos seus familiares e de todos aqueles que você convive. Um abraço e até segunda, se Deus assim nos permitir.